Nesta oportunidade que estamos de pé, eu convido a todos que trouxeram livros, Salmos de número 63 e o verso de número 1, nesta oportunidade tão rica que Deus concede ao seu povo para estar reunidos em seu nome. Que Deus seja louvado por este tempo. Deus abençoe a vida do pastor desta igreja, o pastor Ailton, sua esposa, os demais irmãos, obreiros, pastores. Que Deus abençoe esta mocidade. Glória a Deus pela vida do presbítero Lucas Augusto. Deus abençoe sua esposa. Obrigado pelo convite para estar aqui. Estivemos aqui em 2020, foi do ano da pandemia, foi uma conferência Águas Profundas, e já se passaram quase 5 anos. Mas nós estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus. O trabalho é árduo, estou quase aposentando o cajado da itinerância, devido ao ministério que Deus nos deu de pastorear, e a rotina de um pastor é puxada. Nós temos culto de domingo a sexta. Domingo é culto na igreja, segunda-feira é culto evangelístico e prega o pastor, terça-feira é culto de ensino e prega o pastor, quarta-feira é 100 horas, quinta-feira é culto nas ruas, quem prega o pastor, sexta-feira é visita pastoral, culto nos lares, quem prega o pastor, e sábado a gente ainda atende uma agendinha, assim. É corrido, mas é satisfatório. É fazer o reino de Deus. Deus nos deu a graça de estarmos presidindo o ministério da Assembleia de Deus do Serra e Paraupebas, com Fradespa, lá na cidade de Jardim até o Ipiranga. Quando a gente pede as coisas para Deus, presbítero me dá. O senhor estava pedindo aqui, o senhor está pedindo os jovens dessa cidade, Deus me dá. Estávamos pedindo a Deus aquela banda da cidade, e Deus nos deu. A convenção veio e nos deu posse, seu. Aí naquele cruzamento das duas PAs 275 com a PA 160, aquele canto de lá, Deus me deu. E lá nós temos muito trabalho a fazer, trabalho novo da convenção, e assim nós vamos desbravar no Cidade Jardim até o Ipiranga, também pedindo a Deus que nos dê almas, pedindo a Deus que nos dê almas. Os crentes já estão salvos, estão nas igrejas por aí. Agora nós precisamos correr atrás das almas que estão perdidas no pecado. Estou vendo aqui os jovens lá no Cidade Jardim. Deus abençoe. Diz-nos assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Podemos assentar. Muito obrigado pela sua atenção. Se puder tirar um pouco o eco do som, o eco. Glória a Deus. Meus amados, melhorou. Deus deu esta temática dessa programação para esta mocidade, com o tema Sedentos por Deus. Que coisa maravilhosa é sentir sede de Deus. O nosso corpo físico, ele sente uma sede física, principalmente quando o tempo está quente, nesta temperatura de Paraupebas, o calor é demais e há uma necessidade de estar sempre hidratando o corpo, uma sede
profunda que nos faz correr até a geladeira ou bebedouro, dependendo do lugar, até mesmo da torneira, para hidratar o corpo por causa da sede. Isto é um anseio do corpo físico. Quando a situação está quente, o tempo está quente, o corpo ele necessita de água e ele pede. É como o viciado em nicotina, quando ele não fuma um cigarro, ele não se aquieta, ele fica doido dentro de casa até que o seu organismo é abastecido pela nicotina e assim ele se sente satisfeito. Isto é o que nós podemos entender, que o corpo físico, ele sente anseios por aquilo que ele alimenta, por aquilo que ele lhe satisfaz. Até mesmo a cafeína para alguns é um problema, pois tem pessoas que, se não tomar o café, ele fica estressado, a cabeça dói, pois o corpo entra em abstinência e começa a pedir por café. Se a vizinha passar o café do lado, o cheiro parece que entra dentro de casa, pois o corpo físico ele sente desejo de estar satisfeito, de receber uma satisfação em estar se completando naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele mais se identifica. Existem aqueles que são amantes do churrasco, são apaixonados por uma carne gorda, apaixonados pela picanha com farinha, que é uma coisa terrível. A gordura assada cheira bem, e tem gente que é amante do churrasco porque é algo que lhe satisfaz, que lhe preenche o seu desejo. Outros são apaixonados por comidas de vários sabores, e enquanto ela não come, o seu corpo não está satisfeito, pois ela vai em busca de saciar o seu desejo. Isto é fome, isto é sede, são anseios físicos que o corpo chama, o corpo pede. Porém nós temos sentidos espirituais que precisam ser satisfeitos. Nós temos desejos espirituais. A nossa alma clama, a nossa alma pede por presença de Deus. Aleluia. Independente da situação em que nós podemos nos encontrar, sempre haverá sede dentro de nós. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5 e versículo 7, se não me falha a memória, que bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça, pois serão fartos. Isto é fome e sede de justiça. Mateus 6,33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Isto é sede espiritual, fome espiritual. E a Bíblia diz que aqueles que buscam a sede, a fome, esses são bem-aventurados, pois serão fartos. Deus atenderá o anseio do seu povo. Deus não pode atender o anseio de quem não busca. Há quem diga que ninguém sabe o que o calado quer. Outros dizem que quem tem boca vai até Roma. Deus conhece o nosso coração, mas o que Deus espera de nós é que nós venhamos expressar assim desejo pela presença dEle, desejo pela graça dEle, desejo pelo poder, a glória dEle sobre as nossas vidas. Os Salmos de número 63, o sobrescrito do Salmo diz que é quando Davi estava no deserto de Judá. Davi estava no deserto de Judá. Logo nós compreendemos que este cântico ele corresponde ao tempo da fuga de Davi, fugindo de Absalão. E Davi, nesse texto, esse cântico, Davi não olha para trás com remorso,
pelos erros que ele cometeu como pai. Davi não olha para o seu redor com medos e lamentos dos perigos e desconfortos do deserto enquanto fugia de seu filho Absalão. Antes, Davi olha para o alto. Aleluia. Davi olha para o Senhor e reafirma sua fé e seu amor para com Deus. No momento em que Davi estava em um lugar deserto, em um lugar seco, em que Davi estava padecendo fome e sede, Davi nos mostra que os seus anseios mais profundos eram de ordem espiritual e não física. Davi, em um lugar onde não tinha nenhum templo e nem um sacerdócio levítico, Davi, pela fé, ele adorou a Deus. Ele teve coragem, foi capaz de dizer: Tu és o meu Deus forte. Esta capacidade de Davi de expressar: Tu és o meu Deus forte, isto mudou a experiência de Davi no deserto para a adoração em que todo crente deve fazer a Deus quando encontra-se em algum momento difícil. Hoje nós podemos entender algumas lições que Davi nos ensina na condição de crente, na condição de servo de Deus. Há momentos que nós estaremos vivendo um momento bom, um momento agradável, um momento feliz de prosperidade. Porém, haverá momentos em que nós estaremos fugindo de alguma situação. Há momentos que nós estaremos no deserto, em um lugar ermo, isolado, afastado, de pouca comunicação. Mas neste momento, o verdadeiro crente vai provar para si mesmo de que ele é incapaz de olhar para o passado e sentir remorso por erros que ficaram lá no passado, pois a Bíblia mesmo diz em Hebreus 10 e 17 que Deus não se lembra dos nossos pecados e nem das nossas iniquidades. Ele diz ainda que aonde houve perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício. Deus, Ele perdoa. Nos momentos de prova, não precisamos sentir remorsos em pensar: Deus está me castigando pelo meu passado, Deus está me punindo porque eu fui uma má pessoa. Isto, o seu tempo de ignorância. Uma vez salvo, você na prova também não pode olhar para o seu momento e começar a lamentar e murmurar por causa do medo e desconforto que o deserto proporciona. Devemos levantar os nossos olhos para os céus e dizer: eu estou no deserto, eu estou na luta, eu estou isolado, eu estou separado, mas Tu és o meu Deus forte. Oh, glória a Deus! Precisamos reconhecer que Deus é o nosso Deus forte. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de ser exaltado pelas nações. Deus mesmo diz: eu serei exaltado pelas nações, eu serei exaltado pela boca dos povos. Deus, Ele gosta de ser reconhecido. Deus gosta de gratidão. E Ele diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 5 ao 7, Ele diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças, para que saibas que desde o nascente do sol e para o poente não existe Deus além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Observe que Deus sempre diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Para que saibas que eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus repete por alguma
outro, não existe outro para a igreja. O Deus verdadeiro, Senhor, é único para o seu povo. Não há outro Deus em que nós podemos nos dobrar. Não existe outro Deus a quem clamar. Não existe outro Deus a quem pedir, só temos esse Deus. Quando nós temos 2, 3 carros, que não é o meu caso, você tem a opção de escolher em qual carro sair. Mas Deus, você só tem uma escolha, Ele é único. Você não pode servir a 2 deuses. Você não pode servir a 2 senhores. Você não pode seguir a 2 caminhos. Só existe um Deus e não há outro. E no deserto é momento de nós reconhecermos a Deus. Por mais que as lutas tragam sofrimentos, peleja, mas nós devemos reconhecer: não há outro Deus além do nosso Deus. O cristão, os seres humanos em si, eles devem desenvolver um apetite maravilhoso acerca da presença de Deus. Tem muita gente apetitosa, mas por coisas mundanas, por coisas efêmeras, passageiras, coisas que não permanecem para sempre. Os seres humanos devem desenvolver um apetite maravilhoso pelas coisas de Deus, conforme relata os Salmos de número 27, e versículo 4, o salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, é que eu habite na sua casa por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de Deus e aprender no seu templo. Isto é um apetite que todos nós devemos desenvolver, devemos buscar de Deus. Muitas vezes nós queremos desenvolver um apetite por coisas passageiras, paixões mundanas que sufocam a vida espiritual. Mas o salmista disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, é que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu tempo. Aqui na casa de Deus é que nós devemos sentir desejo de nos congregarmos. Passamos às vezes a semana inteira ocupados com o trabalho, ocupados com demanda, e nos esquecemos da casa de Deus. O que é isso? É falta de aptidão espiritual. Igreja não pode receber os crentes apenas em dia de programação. A formosura do Senhor tem que estar na sua casa, para que as pessoas desejem estar aqui e não saiam mais da presença de Deus. Porque não podemos sair da sua presença. Aprender no seu templo. Pedro, lá no monte da transfiguração, quando Jesus Cristo foi transfigurado, e ali a sua essência de Deus, ela está 100% radiante, brilhante, e Pedro está olhando o Senhor Jesus Cristo conversando com Moisés e Elias. Pedro se sentiu tão bem naquele momento, contemplando a formosura do Senhor, aprendendo com o que eles conversavam. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O que é isso? É aptidão por coisas espirituais, é aptidão pela presença de Deus, é aptidão pela glória do Senhor, que nós devemos ter fome e sede de Deus. Salmos de número 80, Salmos de número 84, versículo 1 e versículo 2, o salmista diz: ó, quão maravilhoso são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Olha que ponto chega o salmista a expressar o seu prazer, a sua sede pelo Senhor. Ele diz: ó Senhor, quão maravilhosos são os teus atos, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. A minha carne e o meu coração clama pelo Deus vivo. Nós precisamos desenvolver uma sede pelo Senhor e não ficarmos como de pessoas vazias.
Davi, no Salmo 63, o versículo 5, ele ainda diz assim: a minha alma se fartará como que de tutanos e gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres. O que é isso? Tutanos e gordura é satisfação, é fartura, é força, é vigor diante de Deus, e a boca de quem está fortalecido, farto com gordura e tutano, tem lábios alegres. Deixa eu ver se tem lábios alegres aqui essa noite. Se tem lábios alegres, começa a glorificar o Senhor que te fortalecerá. A minha boca te louvará com lábios alegres. Alegria, oh glória. Alegria porque o coração está cheio. Alegria, os lábios alegres que esboçam a alegria, esboçam o vigor, a paz e a glória, porque está satisfeito. Precisamos estar sedentos por Deus, pois Deus satisfará assim o nosso desejo. Salmo de número 42, versículo 1 e 2. O salmista sedento continua dizendo assim, sedento de Deus, dizendo assim como o servo, ele anseia pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a sua face. O salmista está dizendo, assim como o servo, ele anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando é? Ele faz uma pergunta: quando é que eu entrarei e me apresentarei diante da sua face? Pois a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma suspira. Suspirar é soltar o ar do pulmão de forma audível. Suspirar é uma oração profunda. Suspirar é um gemido que a alma produz quando nós liberamos o ar do nosso pulmão de forma audível e todos ouvem: está suspirando. Estamos suspirando por quem? Estamos suspirando pela presença de Deus. A nossa alma precisa ter sede do Deus vivo, porque somente Ele mata a nossa sede. Aleluia. A cachaça, a droga, a imoralidade sexual, os prazeres terrenos não matam a sede do ser humano. Não matam. As pessoas se drogam a noite inteira, se alcoolizam a noite inteira. No outro dia está deprimido, cheio de tristeza, sem paz e sem alegria, porque ainda não conhece a verdadeira água que mata a sede da alma do ser humano. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 diz assim: e a arca do Senhor ficou em Quiriate-Jearim muitos dias, a saber, 20 anos, e todo o povo de Israel suspirava pelo Senhor. Oh, ele canta lá, oh, aleluia. A arca foi levada e o povo suspirava pelo Senhor Deus de Israel. É como que se a gente vê em uma represa de água barrentas, de água suja, os peixes morrendo por falta de oxigênio, suspirando por oxigênio. Era assim que se encontrava Israel sem a glória de Deus, suspirando pelo Deus de Israel, porque a glória foi tirada. Mas eu tenho uma palavra a te dizer essa noite: a glória de Deus está neste lugar, está sobre tua vida. O Espírito Eterno, Ele te enche de glória esta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Quem acredita, levanta a mão para o céu. Oh, aleluia. Se você suspira pela presença de Deus, oh, Ele anda. Aleluia, precisamos suspirar, precisamos
por vaidade, satisfação do corpo, mas servir a Deus, conforme o salmista ora diz: o meu corpo te deseja como o deserto na terra seca. O corpo do salmista estava desejando por Deus, não somente a alma, mas até o corpo desejava. O corpo desta geração do século 21 deseja só vaidade, só deseja luxo, satisfação carnal. Precisa aprender ainda que servir a Deus é servir a Ele com todo o empenho, com toda a prioridade, é render-se a Ele, é esquecer-se desse tabernáculo velho, podre, que daqui a pouco ele se desfaz e vai para a sepultura. É melhor que você entregue seu corpo a Deus para que Ele faça morada e use você nesta terra como um candeeiro reluzente para iluminar as nações. Para de valorizar tanto esse corpo terreno e entregue ele a Deus. Romanos capítulo 12 e versículo 1, apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, meus irmãos, portanto, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis a Ele, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo roga até pela compaixão de Deus: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que este é o vosso culto racional. Entregue-se a Deus de corpo, alma e espírito. Ele vai saciar a tua sede espiritual, Ele vai saciar a tua sede física. O nosso corpo precisa desejar a presença de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo em Lucas 24, Ele diz: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e eu enviarei sobre vós a promessa do meu Pai, e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele falou para umas 500 pessoas, 120 acreditaram e perseveraram unânimes, aguardando o batismo com o Espírito Santo, a glória de Deus, que encheria eles de uma tal forma que eles não enxergariam esse mundo mas como prioridade, mas a ressurreição de Cristo seria a mensagem principal da vida deles. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, Deus abriu os ouvidos daqueles que estavam dentro do templo, abriu os ouvidos, e eles ouviram barulho de vento. Eles não ouviram vento, apenas barulhos. O que estava acontecendo no mundo espiritual, Deus dando a trava nos ouvidos. Eles ouviram o som de um vento forte, impetuoso, encheu a casa. Em seguida Deus abriu os olhos e eles viram línguas repartidas como um queijo de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Este é o milagre da presença de Deus sobre a sua vida. Se você não desejar, você não receberá a presença de Deus. Entregue o seu corpo para ser queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eita Deus, aleluia. Desde que o Espírito Santo vai incendiar teu corpo. Oh meu Deus, eu não me conformo com uma geração sem fogo. Eu não me conformo com uma juventude sem fogo. Eu não me conformo com senhoras, senhores, com crentes que não tenham fogo. Pelo amor de Deus, deseja a presença do Espírito e Ele vai te batizar, vai te encher. Deseje que a obra de Deus será feita na tua vida. Deus conta com uma geração que semeia fogo. Se Deus abrisse os olhos espirituais de todos vocês aqui, vocês veriam chamas em algumas cabeças aqui. Porque o crente cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, ele está cheio e tem uma tocha sobre a cabeça dele, e Deus não vai retirar.
O apóstolo Paulo diz: não apagueis o fogo do Espírito. Existe uma tocha de fogo que ninguém vê a olho nu, mas se Deus abrir os teus olhos, você vai ver uma sobre a minha cabeça. Oh, glória. Você vai ver uma na cabeça de alguns por aqui, porque se tem uma coisa que eu não aceito é viver sem a presença de Deus. Não me venha com esse negócio de não falar em línguas. Não me venha com esse negócio de não profetizar. Não me venha com esse negócio de não revelar. Pois a presença de Deus é poder. Quem tem poder tem revelação. Quem tem poder tem profecia. Quem tem poder fala em línguas. Quem tem poder opera milagres. Quem tem poder tem palavra na língua. Quem tem poder tem donos espirituais. Quem tem poder de Deus aqui essa noite, levanta a mão para o céu. E Deus não vai permitir que o fogo se apague de sobre a sua vida. Aleluia! Jovens têm que estar batizados no Espírito Santo. É, meu Deus. Tem que ter sede de Deus. É verdade. Jesus, quando batiza um jovem no Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é pegar uma Bíblia e vai evangelizar. Ele não sabe nada. Todo jovem batizado no Espírito Santo, seja moça ou rapaz, é um evangelista. Porque o fogo do Espírito leva para isto. Por isso que as almas estão se perdendo, pois está faltando pessoas cheias da presença de Deus para levar o Evangelho. Igrejas que vivem só de programação, só de festividade, só de palestra, só de metas. Cadê o fogo do Espírito? Eu não quero congregar no lugar onde não tem a presença de Deus. Eu peço carta, eu vou embora, mudo de igreja, se for preciso mudo de cidade, mas aonde eu estiver, tem que ter uma parede de fogo. Tem que ter tijolo aceso, tem que ter altar, tem que ter presença de Deus. Não dá para viver sem a presença de Deus. Não dá para viver sem a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Sede, sede, sede de Deus. Sede de Deus. Tenha sede. Assim como você deseja a casa própria, deseja um carro, deseja a moto, deseja a aprovação dele, transforma isso em 1000 vezes mais e se porta sedento na presença de Deus, porque a presença dele é superior a qualquer apetite deste mundo. Entrega-te a Deus e receba a presença dele, que matará a tua sede. Tenha sede de Deus. Tenha sede de Deus. Ora, jejua, lê a palavra, tira essa droga visual dos teus olhos, esse aparelhozão que você não larga o tempo nenhum. Isola ele, coloca no modo avião e diz: Senhor, se o mundo se acabar, mas eu não toco nesse telefone, porque eu estou em audiência contigo. Eu estou sedento como uma terra seca, como um deserto exausto, mas eu quero esta noite, esta manhã, esta tarde, esta madrugada, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser encharcado com a tua glória. Tenha sede de Deus. Deseja Deus. Deseja Deus. Deseja Deus. Não seja apenas mais um que só tem um nome de crente, mas seja crente sedento. Por quê? Porque Deus responde ao coração sedento. Deus responde. Se você pedir algo para alguém nesta terra, dificilmente você receberá. Mas se você pedir presença de Deus, você terá a presença de Deus.
Você só não terá a presença de Deus se você não buscar. Se não buscar, não terá presença. Pois Deus responde o coração do sedento. Está escrito em Isaías capítulo 55 e versículo 1. Deus diz: ó, todos os povos que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, comprai e comer. Vinde e comprai sem preço e sem dinheiro vinho e leite. Deus está dizendo: você que tem sede, venha às águas, venha às águas. Você que tem sede, venha às águas. Você que não tem dinheiro, venha comprar e comer. Venha comprar sem preço, comprar sem dinheiro vinho e leite. A presença de Deus é de graça. Você não paga nada. Só paga o preço da renúncia. Só paga o preço da renúncia. Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14: da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. E ainda afirmo com verdade que esta água que eu lhe der se transformará em uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus Cristo está dizendo que a água que ele te der, você não terá mais sede. E esta água que ele te dá se transformará numa fonte que jorra para a vida eterna. João 7:37. Jesus Cristo se levanta no último dia da festa e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede, venha até Jesus e beba a água da vida e receba o poder de Deus. João 7:38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Você só continua deserto, você só continua seco, você só continua na pedra. Se você quiser, você só continua um pedaço de concreto. Se você quiser, mas se você crê, o rio fluirá do teu interior. Um rio dentro de você. Um rio. Tem gente que prefere ser um deserto. Tem gente que prefere ser um pedaço de concreto. E a Bíblia está dizendo: é de graça. Você só precisa ter na Escritura, só precisa ter na palavra, e um rio fluirá do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Você será uma nascente de águas. Você será uma nascente produtiva de águas para matar a sede do sedento. Este mundo está certo. Este mundo é sem vida, sem paz, sem amor, sem esperança. As árvores estão secas. O gafanhoto já comeu toda a folhagem. Os figos da romeira, da palmeira, da macieira, da oliveira e da figueira, e já não se vê mais nada que seja verdejante, pois esse mundo tem se tornado em um deserto. Mas Deus vai levantar uma geração de jovens como fonte de água viva para jorrar água e para pedras, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado, porque você se tornará um rio. O rio espiritual. Só que Deus responde ao coração sedento. Mas você precisa vir a Ele. Só que hoje estamos vivendo uma época de Jeremias 2.
Jeremias capítulo 2. Você pode abrir sua Bíblia. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Deus diz assim: o meu povo, ele fez duas maldades. O meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixou o manancial de águas vivas. Essa foi a primeira maldade do povo de Deus. Deixaram a Deus o manancial de águas vivas. Segunda maldade, abriram cisternas rotas que não retêm água. Jeremias 2:13. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, abriram cisternas rotas que não retêm água. Oh meu Deus, que geração é essa? Que virou as portas do manancial de águas vivas e abriram cisternas rotas. Abandonaram a fonte e abriram cisternas. Cisternas, buracos abertos, tanto em rochas como no chão. E era revestido para segurar a água que vinha da chuva. Porém as cisternas se abriam, rachava. Cisterna rota é cisterna rachada, não segura a água. Esta geração abriu cisternas que não segura a água. Abandonaram o manancial de vida e abriram cisternas rachadas que não retêm água. Tentaram substituir a Deus por conceitos vazios que não têm presença de Deus. Tiraram o poder, tiraram o jejum, tiraram a oração, tiraram as bênçãos de Deus e substituíram por algo moderno, palestra de culto na igreja, demandas disso, demandas daquilo, objetivo disso, objetivo daquilo. E Deus não está mais presente. Vivemos uma geração artificial, superficial, que não segura água. Cisterna rachada. O que tem de pastor rachado, que não tem água, não tem poder, não tem espírito. O que tem de pregador rachado, que não tem água, não tem poder, não tem espírito. O que tem de cantor rachado, que não tem água, não tem poder, não tem espírito. O que tem de igreja rachada, que não tem água, não tem poder, não tem espírito. Volte para Deus, o manancial de vida, e seja cheio da água de Deus. Vem e canta lá na rádio. Uma geração rachada é esta geração. Geração sem vida, geração briguenta, geração griteira, geração ciumenta, geração covarde, geração traiçoeira. Ei, essa geração precisa do manancial de vida e abandonar a vida rachada. Abandonar a vida velha rachada. Pastor velho rachado em cima do povo sem unção, sem graça, sem glória, só tem cajado seco na cabeça dos crentes, e os crentes não amam, suportam, toleram. Pastor velho que não tem graça, não prega, não ensina. Pregadores fantasiosos, mentirosos, falsos profetas, revelamentos, revelando CPF, revelando identidade, mentindo, enganando, cisternas rotas, cisternas rachadas. Volte-se para Deus, o verdadeiro manancial de água viva, que você nunca mais terá sede, você nunca mais será uma terra seca. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu convido a todos de pés.
Aleluia.